Inscreva-se no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Esse é um projeto independente, não há ajuda de qualquer empresa ou órgão público. Caso queira ser um apoiador, entre na plataforma apoia-se/conta um conto ou ajude esporadicamente no Pix marcelofc18@hotmail.com. Cada ajuda é um reconhecimento fundamental. De coração. Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, A Busca Onírica por Kadar. Narração Marcelo Fávaro. No último vídeo, Carter abaixou-se e afagou os lustrosos gatos de Ultar, que lambiam os bigodes, e não lamentou a relutância dos Zogs inquiridores em continuar a segui-lo. Fique agora com a continuação. Como o sol estivesse se pondo, Carter parou em uma antiga estalagem numa ruela íngreme que sobranceava as partes mais baixas do vilarejo. Quando saiu para a sacada do quarto e olhou para baixo em direção ao mar de telhados vermelhos e calçadas e agradáveis campos mais além, mergulhado na tranquilidade e na magia da luz oblíqua, jurou que Ultar seria um lugar muito agradável para se morar, por todo o sempre, se não fosse pela memória de uma cidade ao pôr do sol ainda mais grandiosa, que o impelia rumo a perigos desconhecidos. Veio então o crepúsculo, e os muros rosados das empenas rematadas com gesso ganharam um aspecto místico e violáceo, enquanto pequenas luzinhas amarelas se acendiam uma a uma nas velhas gelosias. E doces sinos repicavam na torre do templo mais acima, e a primeira estrela reluziu suave acima dos prados na outra margem do Sky. Com a noite veio a música, e Carter balançou a cabeça ao ritmo dos alaúdes, enquanto os instrumentistas louvavam os tempos antigos, além das sacadas decoradas com filigranas e dos pátios tesselados da singela Ultar. Talvez pudesse haver até doçura, mesmo na voz dos inúmeros gatos de Ultar, se não estivessem em boa parte fartos e silenciosos como resultado de um estranho banquete. Alguns felinos afastaram-se em direção aos reinos crípticos, conhecidos somente pelos gatos, que os habitantes do vilarejo dizem ficar no lado escuro da lua, aonde os gatos chegam saltando desde os mais altos telhados. Porém, um gatinho preto subiu o lance de escadas e pulou no colo de Carter para ronronar e brincar, e aninhou-se aos pés do viajante quando este, por fim, deitou-se num pequeno sofá estofado com ervas fragantes e soporíferas. Pela manhã, Carter juntou-se a uma caravana de mercadores que estavam a caminho de Gillard Lane, com a lã afiada de Ultar e os repolhos das movimentadas fazendas de Ultar. E por 6 dias viajaram com sininhos tilintantes pela estrada nivelada à margem do Sky, parando certas noites nas estalagens de curiosos vilarejos pesqueiros, e em outras acampando sobre o lume das estrelas, enquanto ouviam canções dos barqueiros nas plácidas águas dos rios. O campo era belíssimo, repleto de verdejantes sebes e arvoredos, e pitorescas cabanas com telhados de 2 águas e moinhos octagonais. No 7º dia, uma pluma de fumaça surgiu no horizonte à frente, e logo se ergueram as altaneiras torres basálticas de Gillard Lane. Gillard Lane, repleta de torres delgadas e angulosas, olha para longe como a calçada dos gigantes, e tem ruas escuras e pouco atraentes. Existem sórdidas tavernas portuárias nos arredores dos inúmeros cais, e por todo o vilarejo amontoam-se os estranhos marujos de todos os países da terra e outros que talvez venham de portos ainda mais distantes.
Carter perguntou a citadinos trajados com estranhos mantos sobre a montanha de Gradlek, na ilha de Oriab, e descobriu que a conheciam muito bem. No porto havia embarcações de Baharna, na mesma ilha, e embora um dos navios fosse retornar dentro de um mês, a viagem do porto a Gradlek leva apenas 2 dias nas costas de uma zebra. Mesmo assim, poucos tinham visto o rosto pétreo do deus, localizado em uma encosta muito acidentada de Gradlek, que sobranceia apenas as escarpas mais íngremes e um sinistro vale de lava. Certa vez os deuses zangaram-se com os homens daquele lado e levaram o assunto ao conhecimento de outros deuses. Foi difícil obter essa informação dos comerciantes e marujos das tavernas portuárias de Dilatlen, uma vez que preferiam falar apenas aos sussurros sobre as galés negras. Dentro de uma semana, um navio aportaria com uma carga de rubis vindo de olas desconhecidas, e a população do vilarejo temia essa chegada. Os homens desse navio tinham a boca larga demais, e a maneira como seus turbantes avolumavam-se em 2 pontos distintos na altura da testa eram de extremo mau gosto. Os sapatos que usavam eram mais curtos e os mais estranhos jamais vistos dos 6 reinos. Mas o pior de tudo eram os remadores invisíveis. As 3 ordens de remos moviam-se com uma velocidade, a precisão e vigor excessivos, e não parecia certo que um navio permanecesse ancorado em um porto durante semanas a fio, enquanto os mercadores conduziam negócios sem que ninguém avistasse a tripulação. Não parecia justo com os taverneiros de Dilatlen, e tampouco com os merceeiros e açougueiros, pois nenhum mantimento jamais era enviado a bordo. Os mercadores atravessavam o rio, levando de Parg apenas ouro e rotundos escravos. Eis tudo o que levavam esses mercadores de feições desagradáveis com remadores invisíveis. Jamais faziam compras nos açougues ou nas mercearias. Levavam apenas ouro e os escravos gordos de Parg, comprados a quilo. Não há como descrever o cheiro dessas galés quando o vento sul soprava do cais. Mesmo os mais endurecidos frequentadores das velhas tavernas portuárias precisavam fumar tag constantemente para suportá-lo. Dilatlen jamais haveria tolerado aqueles navios escravos se os rubis pudessem ser obtidos de outra maneira. Porém, não se conhecia nenhuma outra mina em terras oníricas de nosso planeta capaz de produzir gemas tão lindas. Os habitantes cosmopolitas de Dilatlen discutiam esses assuntos enquanto Carter esperava pacientemente pelo navio de Baharna, que poderia conduzi-lo à ilha onde a montanha entalhada de Gradlek ergue-se altaneira e desolada. Nesse meio tempo, não deixou de vasculhar os lugares habitualmente frequentados pelos viajantes em busca das histórias que pudessem conhecer a respeito de Kadar, na desolação gelada, ou sobre uma fabulosa cidade com muros de marfim e fontes de prata que reluziam sobre os terraços ao pôr do sol. Quanto a essas coisas, no entanto, não descobriu absolutamente nada. Ainda que, em certa ocasião, o velho mercador de olhar oblíquo tenha dado estranhos sinais de conhecimento quando ouviu menções à desolação gélida. Esse homem tinha a fama de manter comércio com os horrendos vilarejos de pedra no inóspito platô gelado de Leng, jamais visitado por pessoas salubres e repleto de fogueiras malignas à noite. Dizia-se até que havia tratado com o alto sacerdote que não deve ser descrito, que usa uma máscara de seda amarela sobre o rosto e vive isolado em um pré-histórico monastério de pedra no inóspito platô gelado de Leng. Não restava nenhuma dúvida de que esse homem pudesse ter
mantido comércio com as entidades que habitavam a desolação gélida. Porém, Carter logo percebeu que era inútil questioná-lo. Após deixar para trás o mole basáltico e o elevado farol ao navio negreiro, adentrou o porto, silencioso e alienígena, trazendo consigo um estranho odor que o vento sul soprava rumo à cidade. A inquietude pairava sobre as tabernas ao longo da zona portuária, e passado algum tempo, os mercadores de boca larga com turbantes salientes e pés curtos desembarcaram furtivamente, a fim de procurar os bazares dos joalheiros. Carter observou-os mais de perto e percebeu que, quanto mais os encarava, mais os execrava. Em seguida, viu-os conduzir os rotundos negros de Pargue, somente os escravizados mais gordos, ao interior do navio através do portaló, em meio a muitos grunhidos e muito suor. Perguntou-se em que países, se é que era para algum país, aquelas criaturas gordas estariam fadadas a servir. Na terceira noite, depois que o navio aportou, um dos inquietantes mercadores lhe falou, piscando cheio de malícia, e fazendo insinuações a respeito do que tinha ouvido nas tabernas sobre a busca de Carter. Parecia deter algum conhecimento demasiado secreto para a revelação pública, e embora o som daquela fosse o odioso ao extremo, Carter percebeu que não poderia subestimar a sabedoria de um viajante de plagas tão longínquas. Convidou-o para uma conversa a portas fechadas no quarto andar da estalagem, e usou o restante do vinho lunar dos Orgs para soltar a língua do interlocutor. O estranho mercador bebeu à farta e limitou-se a sorrir, imune aos efeitos da bebida. Em seguida, sacou uma curiosa garrafa de vinho, e Carter percebeu que o recipiente, a garrafa, era um único rubi, oco, entalhado com desenhos grotescos demais para que pudessem ser compreendidos. Ofereceu aquele vinho ao anfitrião, e embora tenha bebido apenas um gole minúsculo, Carter sentiu a vertigem do espaço e a febre das selvas imaginadas. O convidado foi abrindo um sorriso cada vez mais largo, e antes de sucumbir de vez ao esquecimento, Carter viu aquele odioso semblante contorcer-se numa gargalhada demoníaca e percebeu um movimento nefando no ponto onde uma das protuberâncias frontais do turbante laranja agitou-se com o frêmito daquele júbilo epilético. Carter recobrou a consciência em meio a odores terríveis, sob o toldo do convés de um navio, enquanto a esplêndida costa do mar austral deslizava a uma velocidade espantosa. Não estava acorrentado, mas 3 dos sardônicos mercadores estavam próximos com aquele largo sorriso no rosto, e a visão das protuberâncias gêmeas sob os turbantes provocou uma vertigem quase tão intensa quanto aquela causada pelo fedor que trescalava pelas sinistras escotilhas. Carter estava no navio. Carter viu passarem as gloriosas terras e cidades sobre as quais um outro sonhador da terra, o faroleiro da antiga Kingsport, havia discursado em priscas épocas e reconheceu os terraços de Izar, morada dos sonhos esquecidos. Os corochels da infame Talarion, a cidade demônio de 1000 maravilhas presidida pelo Eidolon Lati, os funestos jardins de Shura, terra dos prazeres inalcançados, e os promontórios gêmeos de cristal, que se encontraram em uma arcada resplandecente e guardam o porto de Zona Nil, o abençoado país dos devaneios. O mal cheiroso navio traçava uma rota insalubre por todos esses belos países, impelidos pela força sobrenatural dos remadores invisíveis lá embaixo. E antes que o dia chegasse ao fim, Carter viu que o timoneiro não poderia ter outro rumo senão os pilares basálticos do ocidente, além dos quais as pessoas humildes creem situar-se a esplenda Catúria,
ainda que os sonhadores experientes saibam que são os portões de uma catarana monstruosa, na qual os oceanos do mundo desaguam do abismo do nada e atravessam o espaço vazio rumo a outros mundos e outras estrelas, e aos terríveis vácuos para além do universo conhecido, onde o sultão demônio Azathoth rói faminto em meio ao caos e aos rumores e assobios e às danças demoníacas dos outros deuses cegos, mudos, tenebrosos e irracionais, com o espírito e mensageiro Nyarlathotep. Durante todo esse tempo, os 3 mercadores sardônicos não pronunciaram uma única palavra quanto ao intento da captura, embora Carter imaginasse que deviam estar mancomunados com aqueles que pretendiam frustrá-lo na busca. Nas terras oníricas sabe-se que os outros deuses têm muitos agentes entre os homens, e todos esses agentes, sejam humanos ou humanoides, anseiam por fazer a vontade dessas coisas cegas e irracionais em troca dos favores do terrível espírito e mensageiro, o caos rastejante Nyarlathotep. Assim, Carter imaginou que os mercadores de turbantes salientes, ao saber da intrépida busca pelos grandes deuses no castelo de Kadat, haviam decidido levá-lo e entregá-lo a Nyarlathotep em troca do galardão inefável que pudesse ser oferecido em troca daquele prêmio. Carter não conseguia imaginar de que confins no universo conhecido ou quiméricos espaços siderais viriam aqueles mercadores. Tampouco era capaz de imaginar em que demoníaco local de assembleia haveriam de encontrar o caos rastejante para entregá-lo e exigir a recompensa devida. Sabia, no entanto, que seres quase humanos como aqueles jamais ousariam se aproximar do notífero trono do demônio Azathoth, no âmago do vazio amorfo. Quando o sol se pôs, os mercadores lamberam os amplos lábios e trocaram olhares famintos. E um deles desceu ao convés e voltou de alguma cabine fétida com uma panela e um cesto de pratos. Em seguida, agacharam-se sob o toldo e comeram a carne fumegante que passava de mão em mão. Depois de receber uma porção, Carter percebeu algo medonho ao extremo no tamanho e no formato da comida, de maneira que ficou ainda mais pálido e lançou a porção ao mar enquanto nenhum olhar o observava. Mais uma vez pensou naqueles remadores invisíveis lá embaixo e nas sinistras provisões que alimentavam todo aquele poderio mecânico. Era noite quando o navio passou em meio aos pilares basálticos do ocidente, e o fragor da catarata suprema alcançava níveis ensurdecedores logo adiante. A névoa da catarata ergueu-se a ponto de escurecer as estrelas, e o convés se emudeceu, e a embarcação jogou em meio à corrente provocada pelo abismo. E então, com um estranho assovio e um estranho mergulho, o salto foi dado. E Carter sentiu todos os terrores de um pesadelo, enquanto a terra se afastava e o grande barco disparava silencioso como um cometa rumo ao espaço planetário. Jamais tinha imaginado as coisas obscuras e amorfas que espreitam e pululam e arrastam-se pelo éter com sorrisos maliciosos e zombeteiros para quantos viajantes passarem, às vezes tateando com as patas viscosas, quando o objeto móvel desperta-lhes a curiosidade. Essas são as larvas sem nome dos outros deuses, inertes como os progenitores são cegos e irracionais, e imbuídas de singulares fomes e sedes. Porém, o navio fétido não chegaria tão longe quanto Carter havia temido, pois logo notou que o timoneiro seguia em direção à lua. O crescente cintilava com um brilho cada vez mais intenso, e exibia singulares crateras e picos de aspecto inquietante à medida que se aproximava. O navio seguiu em direção à boda, e logo ficou claro que o destino era aquele lado secreto e misterioso, eternamente voltado para longe da terra, em que nenhum ser completamente humano, salvo talvez o sonhador Sneret Cole, jamais pôs os olhos. O aspecto próximo da lua, à medida que o navio se aproximava, mostrou-se perturbador.
muito perturbador. E Carter não gostou da forma e do tamanho das ruínas que se espalhavam aqui e acolá. A disposição dos templos mortos nas montanhas insinuava que não tinham servido à glória de deuses salubres ou apropriados, e nas simetrias das colunas quebradas parecia espreitar um portento escuro e secreto que não convidava a nenhuma resolução. Quanto à estrutura e às proporções dos antigos adoradores, Carter recusava-se com veemência a fazer qualquer conjectura. Quando o navio atravessou a borda e singrou naquelas terras desconhecidas aos homens, surgiram no estranho panorama certos sinais de vida, e Carter percebeu muitas cabanas baixas, largas e redondas, em campos repletos de fungos esbranquiçados. Notou também que essas cabanas não tinham janelas, e pensou que o formato sugeria os iglus dos esquimós. E então vislumbrou as ondulações untuosas de um oceano modorrento, e soube que a viagem mais uma vez seguiria pela água, ou pelo menos através de um líquido. O navio bateu na superfície com um som peculiar, e a estranha maneira elástica como as ondas receberam o impacto deixou o Carter um tanto quanto perplexo. Logo depois avançaram com grande velocidade, passando e saudando outro navio do mesmo tipo, porém na maior parte do tempo sem ver nada além daquele estranho mar do céu negro e coalhado de estrelas, ainda com o sol abrasador continuando a bater no firmamento. De repente surgiram no horizonte as escarpas de uma costa leprosa, e Carter viu as sólidas torres cinzentas de uma cidade. A maneira como estavam recurvadas, o modo como se amontoavam e a total ausência de janelas foram muito inquietantes para o prisioneiro, que lamentou o desatino que o levara a provar o curioso vinho do mercador com o turbante saliente. À medida que a costa se aproximava e o horrendo fedor da cidade ganhava intensidade, viu inúmeras florestas no alto das escarpas, bem como certas árvores que pareciam ter alguma relação com a solitária árvore lunar no bosque encantado da terra, de cuja seiva fermentada os pequenos zoóis marrons produzem um vinho peculiar. Carter pôde distinguir figuras em movimentos dos objetos cais mais à frente, e quanto melhor os via, maiores eram o temor e a repulsa pelo que sentia. Pois não eram homens ou sequer humanoides, eram enormes criaturas branco-acinzentadas e pegajosas, capazes de expandirem-se e contraírem-se à vontade, e cuja forma predominante, embora sofressem constantes mutações, era uma espécie de sapo, desprovido de olhos, dotado de uma curiosa massa fremente repleta de curtos tentáculos rosados na ponta do vago e grosseiro nariz. Esses objetos cambaleavam pelo cais, transportando fardos em caixas e caixotes com uma força sobrenatural, de vez em quando entrando ou saindo aos pulos de um navio ancorado com longos remos nas patas dianteiras. Às vezes uma criatura aparecia conduzindo um bando de escravos amontoados que de fato eram aproximações dos seres humanos, com bocas largas como as dos mercadores que faziam comércio em Dilalém. Porém esses bandos, por estarem sem turbantes, nem sapatos, nem roupas, não pareciam tão humanos, afinal de contas. Alguns escravizados, os mais gordos, que uma espécie de capataz beliscava à guisa de experimentação, foram descarregados dos navios e pregados no interior de caixas que outros trabalhadores empurravam para dentro dos galpões baixos ou carregavam em enormes e ponderosos carroções. Em um dado momento, um dos carroções foi atrelado e partiu, e a coisa fabulosa que o dirigia fez com que Carter tivesse um forte sobressalto, mesmo depois de ver as outras monstruosidades daquele lugar odioso. Vez ou outra, um pequeno grupo de escravizados com trajes e turbantes similares aos dos mercadores obscuros eram conduzidos a bordo de uma galé, seguidos por uma grande tripulação dos batráquios cinzentos e pegajosos que ocupavam as funções de oficiais, navegadores e remadores.
E Carter viu que as criaturas humanoides eram empregadas nos tipos mais ignominiosos de servidão, que não requeriam nenhum vigor físico, como guiar o navio, preparar a comida, transportar pequenos objetos e barganhar com os homens da Terra ou de outros planetas onde mantivesse comércio. Essas criaturas teriam sido convenientes na Terra, pois, a bem dizer, não eram muito diferentes dos homens quando trajavam roupas e calçados e turbantes, e sabiam regatear nas lojas dos homens sem nenhum constrangimento e sem explicações curiosas. Porém, a maioria das criaturas, salvo aquelas magras ou desfavorecidas, foram despidas e postas em caixotes e levadas em ponderosos carroções por coisas fabulosas. De vez em quando, outros seres eram descarregados e encaixotados, alguns muito similares aos humanoides, outros nem tanto, e ainda outros nem um pouco. E Carter se perguntou se algum dos pobres escravizados rotundos de Parque seria descarregado e encaixotado e embarcado rumo ao continente nos carroções. Quando a galeia aportou em um cais de aspecto graxento, entalhado em pedra esponjosa, uma horda de coisas batráquias saídas de um pesadelo esgueirou-se pelas escotilhas, e duas dessas criaturas pegaram Carter e o arrastaram para a terra. O cheiro e o aspecto da cidade desafiavam qualquer descrição, e Carter reteve apenas imagens fragmentárias de ruas calçadas e dos vãos negros nas portas e dos intermináveis precipícios verticais de paredes cinzentas e desprovidas de janelas. Por fim, foi arrastado ao interior de uma porta um tanto baixa e obrigado a galgar infinitos degraus em uma escuridão de breu. Segundo tudo indicava, para as coisas batráquias pouca diferença fazia se estivesse claro ou escuro. O odor do lugar era intolerável, e quando foi trancafiado sozinho em um cômodo, Carter mal teve forças para se arrastar ao redor e investigar o formato e as dimensões do recinto. Era circular, sim, e tinha aproximadamente 6 metros de diâmetro. A partir daquele momento, o tempo deixou de existir. De vez em quando, uma porção de comida era empurrada para dentro da câmara, porém Carter não a tocava. Não tinha a menor ideia de que destino o levaria, mas sentia que estava sendo retido para a chegada do terrível espírito e mensageiro dos outros deuses da infinitude, o caos rastejante Nyarlathotep. Por fim, depois de um intervalo de horas ou de dias insabidos, a grande porta de pedra tornou-se a se abrir, e Carter foi empurrado pela escada em direção às ruas de iluminação vermelha naquela temível cidade. Era noite na lua, e por todo o vilarejo havia escravos empunhando achotes. Em uma esplanada medonha, uma espécie de procissão estava formada. Eram 10 coisas batráquias e 24 criaturas humanoides de achote em punho, 11 de cada lado, uma na frente da outra. Carter foi posto no meio da formação, com 5 coisas batráquias à frente e outras 5 atrás, e um humanoide de achote em punho em cada lado. Algumas das coisas batráquias sacaram flautas de marfim ornadas com entalhes repugnantes e começaram a produzir sons odiosos. No ritmo daqueles sopros infernais, a coluna deixou para trás as suas calçadas e avançou rumo às planícies notíferas de fungos obscenos, a fim de escalar uma das colinas mais baixas e mais graduais logo atrás da cidade. Carter não tinha a menor dúvida de que uma encosta terrível ou em um blasfemo platô o caos rastejante estaria à espreita, e desejou que o suspense acabasse o quanto antes. Os lamentos daquelas flautas ímpias eram chocantes, e teria dado o mundo em troca de um som remotamente normal. Porém, as coisas batráquias eram desprovidas de voz, e os escravos permaneciam em silêncio. E de repente, em meio à escuridão coalhada de estrelas, fez-se ouvir um som normal. Veio desde as colinas mais altas e ecoou por todos os picos escarpados ao redor do crescendo, como um coro demoníaco.
Era o grito noturno de um gato. E Carter soube, enfim, que os velhos habitantes do vilarejo estavam certos quando especularam a meia voz sobre os crípticos reinos conhecidos somente pelos gatos, e para onde os felinos mais velhos dirigem-se com passos furtivos à noite, saltando desde os telhados mais altos. Em verdade, é para o lado escuro da lua que os gatos vão para saltar e brincar nas colinas e entabular conversas com sombras antigas. E em meio àquela coluna de coisas fétidas, Carter escutou o grito familiar e amigável, e pensou nos telhados íngremes e nas lareiras aconchegantes e nas janelas iluminadas de casa. Randolph Carter conhecia bem a língua dos gatos, e assim tratou de proferir o grito adequado naquele lugar distante e terrível. O grito, no entanto, não seria necessário, pois assim que abriu os lábios, Carter percebeu que as vozes do coro ganhavam intensidade à medida que se aproximavam, e em seguida viu sombras ligeiras obscurecerem as estrelas, enquanto pequenas formas graciosas pulavam de colina em colina, em legiões cada vez maiores. O chamado do clã havia soado, e antes que houvesse tempo para sentir medo, uma nuvem de pelos sufocantes e uma falange de garras assassinas abateu-se, como o mar revolto, ou como uma tempestade sobre a horrenda procissão. As flautas calaram-se, e os gritos ecoaram noite afora. Os humanoides moribundos gritavam, e os gatos cuspiam e miavam e bufavam. Mas as coisas batráquias não faziam nenhum som quando a fétida sane verde escorria, de maneira fatal, pela terra porosa e coberta por fungos obscenos. Fim do segundo vídeo. Não deixe de fazer sua inscrição. Ative o sininho para ser avisado quando uma nova parte da história for publicada. Muito obrigado e até a próxima.